Minha Biblioteca Lev Vygotsky Novidades. O significado histórico da crise na psicologia. Uma investigação metodológica. Lev Vygotsky. 2. Nossa abordagem. A partir da análise dos 3 tipos de sistemas psicológicos que consideramos acima, já é óbvio quão urgente é a necessidade de uma psicologia geral com os limites e o conteúdo aproximado parcialmente delineados aqui. O caminho de nossa investigação será sempre o seguinte. Procederemos de uma análise dos fatos, ainda que de natureza superiormente geral e abstrata, como um sistema psicológico particular e seu tipo, as tendências e o destino de diferentes teorias, vários métodos epistemológicos, classificações e esquemas científicos, etc. Examinaremos esses fatos não do lado lógico ou abstrato, puramente filosófico, mas como fatos particulares na história da ciência, como eventos históricos concretos e vívidos em sua tendência, luta, em seu contexto concreto, é claro, e em sua essência teórico-epistemológica, isto é, do ponto de vista de sua correspondência com a realidade a que se destinam a conhecer. Desejamos obter uma ideia clara da essência da psicologia individual e social como 2 aspectos de uma única ciência e de seu destino histórico, não por meio de considerações abstratas, mas por meio de uma análise da realidade científica. A partir disso, deduziremos, como um político, a partir da análise de eventos, as regras de ação e a organização da pesquisa científica. A investigação metodológica utiliza o exame histórico das formas concretas das ciências e a análise teórica dessas formas, a fim de obter princípios generalizados e verificados que sejam adequados à orientação. Isto é, em nossa opinião, a primeira coisa que obtemos da análise é a demarcação entre a psicologia geral e a psicologia teórica da pessoa normal. Vimos que o segundo não é necessariamente uma psicologia geral, que em um grande número de sistemas a própria psicologia teórica se transforma em uma das disciplinas especiais, definida por outro campo. Que tanto a psicopatologia quanto a teoria do comportamento animal podem e realmente assumem o papel da psicologia geral. Vedensky, 1917, p. 5, assumiu que a psicologia geral poderia muito mais corretamente ser chamado de psicologia básica, porque esta parte está na base de toda a psicologia. H. Fding, que assumiu que a psicologia pode ser praticada de muitas maneiras e modos, que não há uma, mas muitas psicologias, e que não via necessidade de unidade, estava inclinado a ver a psicologia subjetiva como a base e a centro, em torno do qual as contribuições das outras abordagens devem ser reunidas. No presente caso, seria de fato mais apropriado falar de uma psicologia básica, ou central, do que de uma psicologia geral. Mas ignorar o fato de que os sistemas podem surgir de uma base e de um centro completamente diferentes, e que o que os professores consideravam ser a base naqueles sistemas, pela própria natureza das coisas, deriva para a periferia, seria mais do que um pouco dogmático, e ingenuamente complacente. A psicologia subjetiva era básica ou central em muitos sistemas, e precisamos entender o porquê. Agora, ela perde sua importância e, novamente, precisamos entender o porquê. No presente caso, seria terminologicamente mais correto falar de psicologia teórica, em oposição à psicologia aplicada, como Münsterberg faz. Aplicado à pessoa adulta normal, seria um ramo especial ao lado da psicologia infantil, psicologia animal e psicopatologia. A psicologia teórica, observa Binswanger, não é a psicologia geral, nem parte dela, mas é ela mesma o objeto ou assunto da psicologia geral. O segundo trata das questões se a psicologia teórica é, em princípio, possível e quais são a estrutura e a adequação de seus conceitos. A psicologia teórica não pode ser equiparada à psicologia geral, pelo menos porque a questão de construir teorias na psicologia é uma questão fundamental da psicologia geral. Há uma segunda coisa que podemos inferir de forma confiável em nossa análise. O próprio fato de que a psicologia teórica e, posteriormente, outras disciplinas, desempenharam o papel de uma psicologia geral, é condicionado, por um lado, pela ausência de uma psicologia geral e, por outro lado, pela forte necessidade de que ela se cumpra sua função temporariamente, a fim de tornar a pesquisa científica possível. A psicologia está grávida de uma disciplina geral, mas ainda não a entregou.
A terceira coisa que podemos extrair de nossa análise é a distinção entre duas fases no desenvolvimento de qualquer ciência geral, qualquer disciplina geral, como é demonstrado pela história da ciência e da metodologia. Na primeira fase do desenvolvimento, a disciplina geral é apenas quantitativamente distinta da especial. Tal distinção, como diz Binswanger, é característica da maioria das ciências. Assim, distinguimos a botânica geral e especial, a zoologia, a biologia, a fisiologia, a patologia, a psiquiatria, etc. A disciplina geral estuda o que é comum a todos os sujeitos da ciência dada. A disciplina especial estuda o que é característico dos vários grupos ou mesmo espécimes do mesmo tipo de objetos. É nesse sentido que a disciplina que agora chamamos de psicologia diferencial foi chamada de especial. No mesmo sentido, essa área foi denominada psicologia individual. A parte geral da botânica ou zoologia estuda o que é comum a todas as plantas ou animais, a parte geral da psicologia que é comum a todas as pessoas. Para tanto, o conceito de algum traço comum à maioria ou a todos foi abstraído da diversidade real e, desta forma, abstraído da real diversidade de traços concretos, tornou-se o tema estudado pela disciplina geral. Portanto, a característica e tarefa de tal disciplina era vista como o estudo científico dos fatos comuns ao maior número de fenômenos particulares da área dada Binswanger. Para tanto, o conceito de algum traço comum à maioria ou a todos foi abstraído da diversidade real e, desta forma, abstraído da real diversidade de traços concretos, tornou-se o tema estudado pela disciplina geral. Portanto, a característica e tarefa de tal disciplina era vista como o estudo científico dos fatos comuns ao maior número de fenômenos particulares da área dada Binswanger. Para tanto, o conceito de algum traço comum à maioria ou a todos foi abstraído da diversidade real e, desta forma, abstraído da real diversidade de traços concretos, tornou-se o tema estudado pela disciplina geral. Portanto, a característica e tarefa de tal disciplina era vista como o estudo científico dos fatos comuns ao maior número de fenômenos particulares da área dada Binswanger. Esta etapa de busca e aplicação de um conceito abstrato comum a todas as disciplinas psicológicas, que constitui o tema de todas elas e determina o que deve ser isolado do caos dos diversos fenômenos e o que nos fenômenos tem valor epistêmico para a psicologia. Esta fase vemos expressamente expressa em nossa análise, e podemos julgar qual o significado que essas buscas e o conceito do assunto da psicologia procuraram e a resposta desejada à questão que estudos de psicologia podem ter para nossa ciência no presente momento histórico de seu desenvolvimento. Qualquer fenômeno concreto é completamente inesgotável e infinito em suas características separadas. Devemos sempre procurar no fenômeno o que o torna um fato científico. Exatamente isso distingue a observação de um eclipse solar pelo astrônomo da observação do mesmo fenômeno por uma pessoa que é simplesmente curiosa. O primeiro discerne no fenômeno o que o torna um fato astronômico. Este último observa as características acidentais que acontecem para chamar sua atenção. O que é mais comum a todos os fenômenos estudados pela psicologia, o que torna os fenômenos mais diversos em fatos psicológicos, da salivação em um cachorro ao desfrute de uma tragédia, o que os delírios de um louco e os cálculos rigorosos do matemático compartilham. A psicologia tradicional responde: o que eles têm em comum é que eles são todos fenômenos psicológicos que são não espaciais e só podem ser percebidos pelo próprio sujeito experiencial. A reflexologia dá a resposta. O que eles compartilham é que todos esses fenômenos são fatos de comportamento, atividade correlativa, reflexos, ações de resposta do organismo. Os psicanalistas respondem: comum a todos esses fatos, o fator mais básico que os une é o inconsciente que é a base deles. Para a psicologia geral, as três respostas significam, respectivamente, que é uma ciência do 1. Mental e suas propriedades. Ou 2. Comportamento. Ou 3. O inconsciente. A partir disso, é óbvio que tal conceito geral é importante para todo o futuro destino da ciência. Qualquer fato expresso em cada um desses três sistemas, por sua vez, adquirirá três formas completamente diferentes. Para ser mais preciso, haverá três formas diferentes de um único fato. Para ser ainda mais preciso, haverá três fatos diferentes.
E à medida que a ciência avança e reúne fatos, sucessivamente obteremos 3 generalizações diferentes, 3 leis diferentes, 3 classificações diferentes, 3 sistemas diferentes, 3 ciências individuais que, quanto mais sucesso elas desenvolvem, mais remotas elas serão umas das outras, e do fato comum que os une. Logo após o início, eles já serão forçados a selecionar fatos diferentes, e essa mesma escolha de fatos já determinará o destino da ciência à medida que ela continua. Kafka foi o primeiro a expressar a ideia de que a psicologia introspectiva e a psicologia do comportamento se desenvolverão em 2 ciências, se as coisas continuarem como estão indo. Os caminhos das 2 ciências estão tão distantes que não é de modo algum certo se eles eventualmente levarão ao mesmo fim. Pavlov e Bekhterev compartilham essencialmente a mesma opinião. Eles aceitam a existência de 2 ciências paralelas, psicologia e reflexologia, que estudam o mesmo objeto, mas de lados diferentes. Neste contexto, Pavlov 1928, Lectures un conditionnaire de réflexe, disse que certamente a psicologia, no que diz respeito ao estado subjetivo do homem, tem um direito natural à existência. Para Bekhterev, a reflexologia não contradiz nem exclui a psicologia subjetiva, mas delineia uma área especial de investigação, ou seja, cria uma nova ciência paralela. Ele fala sobre a interrelação íntima de ambas as disciplinas científicas e até sobre a reflexologia subjetiva como um desenvolvimento futuro inevitável. Incidentalmente, devemos dizer que, na realidade, tanto Pavlov quanto Bekhterev rejeitam a psicologia e esperam entender toda a área do conhecimento sobre o homem por meios exclusivamente objetivos, isto é, eles apenas imaginam a possibilidade de uma única ciência, embora de boca em boca reconheçam 2 ciências. Desta forma, o conceito geral predetermina o conteúdo da ciência. Atualmente, a psicanálise, o comportamentalismo, o behaviorismo e a psicologia subjetiva já estão operando não apenas com conceitos diferentes, mas também com fatos diferentes. Fatos como o complexo de Édipo, indisputável e real para os psicanalistas, simplesmente não existem para outros psicólogos. Para muitos, é a fantasia mais selvagem. Para Stern, que em geral se relaciona favoravelmente com a psicanálise, as interpretações psicanalíticas tão comuns na escola de Freud estão além da dúvida quanto à medição da temperatura no hospital e, consequentemente, os fatos cuja existência eles pressupõem, assemelham-se à quiromancia e à astrologia do século XVI. Também para Pavlov, é pura fantasia afirmar que um cão se lembra da comida ao ouvir a campainha. Da mesma forma, o fato de movimentos musculares durante o ato de pensar, postulado pelo behaviorista. Mas o conceito fundamental, a abstração primária, por assim dizer, que está na base de uma ciência, determina não apenas o conteúdo, mas também predetermina o caráter da unidade das diferentes disciplinas e, através disso, o modo de explicar a fatos, isto é, o principal princípio explicativo da ciência. Vemos que uma ciência geral, assim como a tendência de várias disciplinas se desenvolverem em uma ciência geral e espalhar sua influência para ramos adjacentes do conhecimento, surgem da necessidade de unificar ramos heterogêneos do conhecimento. Quando disciplinas similares reuniram material suficiente em áreas relativamente distantes umas das outras, surge a necessidade de unificar o material heterogêneo, estabelecer e definir a relação entre as diferentes áreas e entre cada área e o conjunto do conhecimento científico. Como conectar o material da patologia, psicologia animal e psicologia social? Vimos que o substrato da unidade é antes de mais nada a abstração primária. Mas o material heterogêneo não é unido apenas pela adição de um tipo de material a outro, nem pela conjunção e, como dizem os psicólogos da Gestalt, ou simplesmente através da junção ou adição de partes, de modo que cada parte preserva seu equilíbrio e independência enquanto é incluída no novo todo. A unidade é alcançada pela subordinação, domínio, através do fato de que diferentes disciplinas renunciam à sua soberania em favor de uma única ciência geral. As várias disciplinas não simplesmente coexistem dentro do novo todo, mas formam um sistema hierárquico, que tem centros primários e secundários, como o sistema solar.
Assim, esta unidade determina o papel, sentido, significado de cada área separada, ou seja, não só determina o conteúdo, mas também o modo de explicar as coisas, a generalização mais importante, que no decorrer do desenvolvimento da ciência torna-se explicativa, princípio, nem simplesmente juntando ou adicionando partes para que cada parte preserve seu equilíbrio e independência enquanto é incluída no novo todo. A unidade é alcançada pela subordinação, domínio, através do fato de que diferentes disciplinas renunciam à sua soberania em favor de uma única ciência geral. As várias disciplinas não simplesmente coexistem dentro do novo todo, mas formam um sistema hierárquico, que tem centros primários e secundários, como o sistema solar. Assim, esta unidade determina o papel, sentido, significado de cada área separada, ou seja, não só determina o conteúdo, mas também o modo de explicar as coisas, a generalização mais importante, que no curso do desenvolvimento da ciência torna-se explicativa, princípio, nem simplesmente juntando ou adicionando partes para que cada parte preserve seu equilíbrio e independência enquanto é incluída no novo todo. A unidade é alcançada pela subordinação, domínio, através do fato de que diferentes disciplinas renunciam à sua soberania em favor de uma única ciência geral. As várias disciplinas não simplesmente coexistem dentro do novo todo, mas formam um sistema hierárquico, que tem centros primários e secundários, como o sistema solar. Assim, esta unidade determina o papel, sentido, significado de cada área separada, ou seja, não só determina o conteúdo, mas também o modo de explicar as coisas, a generalização mais importante, que no decorrer do desenvolvimento da ciência torna-se explicativa, princípio, através do fato de que diferentes disciplinas renunciam à sua soberania em favor de uma única ciência geral. As várias disciplinas não simplesmente coexistem dentro do novo todo, mas formam um sistema hierárquico, que tem centros primários e secundários, como o sistema solar. Assim, esta unidade determina o papel, sentido, significado de cada área separada, ou seja, não só determina o conteúdo, mas também o modo de explicar as coisas, a generalização mais importante, que no decorrer do desenvolvimento da ciência torna-se explicativa, princípio, através do fato de que diferentes disciplinas renunciam à sua soberania em favor de uma única ciência geral. As várias disciplinas não simplesmente coexistem dentro do novo todo, mas formam um sistema hierárquico, que tem centros primários e secundários, como o sistema solar. Assim, esta unidade determina o papel, sentido, significado de cada área separada, ou seja, não só determina o conteúdo, mas também o modo de explicar as coisas, a generalização mais importante, que no decorrer do desenvolvimento da ciência torna-se explicativa, princípio. Tomar a mente, o inconsciente ou o comportamento como o conceito primário implica não apenas reunir três categorias diferentes de fatos, mas também oferecer três maneiras diferentes de explicar esses fatos. Vemos que a tendência de generalizar e unir o conhecimento se transforma ou se torna uma tendência a explicar esse conhecimento. A unidade do conceito de generalização cresce na unidade do princípio explicativo, porque explicar significa estabelecer uma conexão entre um fato ou um grupo de fatos e outro grupo, para se referir a outra série de fenômenos. Para a ciência, explicar significa explicar causalmente. Enquanto a unificação é realizada dentro de uma única disciplina, tal explicação é estabelecida pela ligação causal dos fenômenos que se encontram dentro de uma única área. Mas assim que passamos a generalização através de diferentes disciplinas, a unificação de diferentes áreas de fatos, a generalização da segunda ordem, nós imediatamente devemos procurar por uma explicação de uma ordem superior também, isto é, devemos procurar o elo de todas as áreas do conhecimento dado com os fatos que estão fora deles. Deste modo, a busca de um princípio explicativo leva-nos para além das fronteiras da ciência dada e nos compele a encontrar o lugar da dada área de fenômenos em meio ao círculo mais amplo de fenômenos. Essa segunda tendência, que é a base do isolamento de uma ciência geral, é a tendência a um princípio explicativo unificado e a transcender as fronteiras da ciência dada na busca pelo lugar da categoria de ser dentro do sistema geral de ser e a ciência dada dentro do sistema geral de conhecimento. Essa tendência já pode ser observada na competição das disciplinas separadas pela supremacia.
uma vez que a tendência de se tornar um princípio explicativo já está presente em todo conceito generalizador, e como a luta entre as disciplinas é uma luta pelo conceito de generalização, essa segunda tendência também deve inevitavelmente aparecer. E, de fato, a reflexologia avança não apenas o conceito de comportamento, mas também o princípio do reflexo condicional, ou seja, uma explicação do comportamento com base na experiência externa do animal. E é difícil dizer qual dessas duas ideias é mais essencial para a corrente em questão. Jogue fora o princípio e você ficará com o comportamento, isto é, um sistema de movimentos e ações externas, a ser explicado a partir da consciência, ou seja, uma concepção que existe há muito tempo na psicologia subjetiva. Jogue fora o conceito de comportamento e retenha o princípio, e você obterá uma psicologia associativa sensacionalista. Sobre estes dois nós viremos falar abaixo. Aqui é importante estabelecer que a generalização do conceito e o princípio explicativo determinam uma ciência geral apenas em conjunto, como um par unificado. Exatamente da mesma maneira, a psicopatologia não avança simplesmente o conceito generalizador do inconsciente, mas também interpreta esse conceito causalmente, através do princípio da sexualidade. Para a psicanálise generalizar as disciplinas psicológicas e uni-las com base no conceito de inconsciente significa explicar o mundo todo, como estudado pela psicologia, através da sexualidade. Mas aqui as duas tendências, em direção à unificação e à generalização, ainda estão fundidas e muitas vezes difíceis de distinguir. A segunda tendência não é suficientemente clara e pode até ser completamente ausente às vezes. O fato de coincidir com a primeira tendência deve ser novamente explicado historicamente e não por necessidade lógica. Na luta pela supremacia entre as diferentes disciplinas, essa tendência geralmente aparece. Nós encontramos em nossa análise. Mas também pode falhar em aparecer e, mais importante, pode também aparecer em uma forma pura, sem mistura e separada da primeira tendência, em um conjunto diferente de fatos. Em ambos os casos, temos cada tendência em sua forma pura. Assim, na psicologia tradicional, o conceito de mental pode ser explicado de várias maneiras, embora admitidamente não seja possível qualquer explicação. Associacionismo, concepção realista, teoria da faculdade, etc. Assim, a ligação entre generalização e unificação é íntima, mas não inequívoca. Um conceito único pode ser reconciliado com várias explicações e vice-versa. Além disso, nos sistemas da psicologia do inconsciente, esse conceito básico não é necessariamente interpretado como sexualidade. Adler e Jung usam outros princípios como base de sua explicação. Assim, na luta entre as disciplinas, a primeira tendência do conhecimento, a tendência para a unificação, é logicamente necessária, enquanto a segunda tendência não é logicamente necessária, mas historicamente determinada, e estará presente em um grau variável. Continua. Início da página. Inclusão. 0505-2020.